Bom dia, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Graça e paz, Maranata! É bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero fazer uma reflexão com vocês nessa manhã e apresento a seguinte pergunta. Como tem sido a sua forma de orar? Quando você tem uma necessidade para apresentar diante de Deus, como é que você inicia essa oração? E o que é que dificulta a resposta de Deus às nossas orações, muitas vezes? Eu quero compartilhar com vocês nesse momento uma pequena reflexão desse livro aqui, que tem por título Minhas Orações Respondidas. É um livro de um dos nossos irmãos comportores, o irmão Martim. Esse livro veio direto de Maragogipe para minhas mãos aqui, e eu e meu esposo vamos ler hoje o último capítulo, são 24 capítulos, estamos lendo nos cultos pôr do sol. Hoje leremos o último capítulo. E o autor traz uma reflexão no primeiro capítulo que tem por tema Como e Quando Orar. E ele diz o seguinte, na verdade ele traz uma reflexão de um outro autor que eu não conheço. Na verdade esse autor se chama Wagner, acho que é assim que pronuncia. E esse autor fala que a nossa dificuldade de ter nossas orações respondidas é porque muitas vezes nós apresentamos o problema diante de Deus antes de apresentarmos as promessas de Deus. Então, quando nós vamos orar, precisamos reivindicar as promessas de Deus antes de apresentar o problema. Então, eu achei isso muito interessante. E pouco tempo depois, não sei nem se foi no mesmo dia, mas eu sei que foi algo muito rápido. Depois que eu li esse capítulo, uma amiga minha me pediu para orar por ela. E por incrível que pareça, eu confesso para vocês que quando eu fui orar pela manhã, eu não estava nem me lembrando desse livro. Não estava nem lembrando que eu tinha lido esse tópico. Quando eu orei, Deus colocou o Salmo, antes de começar a orar, Deus colocou o Salmo 24 na minha mente. Porque ao Senhor pertence o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E o Senhor sabe por que Ele colocou esse verso na minha mente, justamente para orar por essa amiga e mais duas pessoas. E tem sido assim as minhas orações hoje em dia. Então, por exemplo, quando eu oro na madrugada pela nossa irmã Eliana, o verso que Deus colocou na minha mente para orar por ela é Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz que o Senhor, segundo a sua glória, segundo a sua misericórdia, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Então eu oro e apresento as necessidades da nossa irmã Eliana diante do Senhor e peço para que o Senhor entre com providência. Por exemplo, essa semana e alguns dias atrás estive orando pela irmã Rose, e na verdade hoje nós estamos orando por nossa irmã Rose, nós mulheres, e as mulheres aqui da igreja do Novo Horizonte estamos orando pela nossa irmã Rose, e quando eu apresentei a vida de Rose e também a vida da Neide, essa semana nas mãos do Senhor, por elas estarem com alguns problemas de enfermidade, Deus colocou na minha mente o Salmo 41, que eu vou ler aqui o verso 1 a 3, o que é que diz nesse Salmo. Meu óculos está cheio de água, não presta atenção que eu lavei tem pouco tempo. Salmo 41, verso 1 a 3 diz assim, ó. Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Ou seja, o Senhor torna a doença mais suave, se assim posso dizer, torna mais tranquila a situação. Deus dá alívio. Então Deus acode os necessitados, acode os seus filhos que atendem aos necessitados. Então Deus colocou esse salmo na minha mente pelo seguinte, tanto a nossa irmã Rose quanto a nossa irmã Neide, nós sabemos que Deus coloca no coração dela o desejo por ajudar ao próximo, ajudar os necessitados. Então a Neide, por exemplo, no departamento da ASA, junto conosco, já propôs um projeto aí de nós atendermos a necessidade das pessoas que estavam lá na fila logo no início do processo de auxílio emergencial para atender a necessidade daquelas pessoas. E a nossa irmã Rosa também, sempre que surge alguma necessidade da igreja e outro mais, está sempre disponível aí para nos ajudar, para ajudar a igreja e ajudar as outras pessoas que têm necessidade. Então Deus colocou esse salmo na minha mente de que as pessoas, de que elas duas seriam ajudadas pelo Senhor, porque no dia que os necessitados precisam de ajuda e quando elas têm condição, elas estão ajudando. Então, pessoas queridas, amigos e irmãos, não esqueçam, antes de apresentar o problema diante de Deus, apresente as promessas, reivindique as promessas do Senhor. Tem várias outras passagens, por exemplo, eu estou orando por
Outras pessoas que Deus colocou o seguinte texto na minha mente. Ezequiel, capítulo 37, se eu não me engano, o verso não me lembro também, tá certo? Mas vocês conhecem a passagem, que diz assim, ó. Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de carne, colocarei de vós tirarei de vós o coração de pedra, colocarei de vós o coração de carne e lhes darei o meu espírito. Então é essa passagem que eu tenho reivindicado por essas outras pessoas que também estão precisando de oração. Então não esqueça, apresente as promessas de Deus antes de apresentar o problema diante dele e reivindique as promessas, tá bom? E eu sei que isso tem dado resultado, viu? Tem sido bênção, tem testemunho para contar, mas o momento agora não permite, tá bom? No momento adequado, eu estarei contando para vocês, tá certo? Por hora, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, não somente da Igreja do Novo Horizonte, mas também de todo o distrito de Valença. Por favor, nos guarda, nos protege, nos abençoa, continua nos fortalecendo, Senhor, sustentando nossa fé, e não somente de nós, de 27º dia, mas de todas as pessoas, ó Deus, que terão contato com esse vídeo, pois eu publicarei no meu canal lá no YouTube, para que outras pessoas também possam ter acesso e possam aprender a importância da oração, Senhor, de orarmos e apresentarmos diante de tuas promessas, reivindicando as promessas do Senhor. Por favor, que essa reflexão possa fazer diferença na vida de todos os meus irmãos e amigos e daqueles também que eu não conheço, que verão, que irão ter acesso a esse vídeo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.